Então, pessoal, continuando, tá? Falando um pouco das plaquetas agora. Então, as plaquetas, então, tem como sua função, são células que estão presentes na nossa circulação, tendo como sua principal função a coagulação sanguínea, tá? Então, as plaquetas vão estar bem responsáveis, vão ser a primeira frente ali, junto com as células do tecido do vaso sanguíneo, a ativar o mecanismo para fazer a coagulação sanguínea, no caso, por exemplo, de rompimento de vasos sanguíneos, tá? A sua célula é dividida em 4 zonas, tá? Nós temos a zona periférica, então, que é responsável então, por adesão e agregação, que fica ali em cima das membranas, tá? Temos a membrana, temos o sol-gel, então, que é o citoesqueleto plaquetário, e temos as organelas, então, que vai ter, vão ter grânulos, e dentro desses grânulos vai ter então fatores de coagulação, vai ter cálcio, que vai ser, você vai perceber que é um íon que ele é usado para ativar alguns fatores de coagulação. Nós vamos ter algumas enzimas também responsáveis na ativação dessa cascata toda, tá? Então aqui, que nem eu falei para vocês, né? Aqui nós temos a célula, né? Sendo que a plaqueta então ela vai fazer a adesão, né? Que é a ligação entre a plaqueta e o vaso sanguíneo, a agregação, que é agrupar várias plaquetas ali para formar um tampão, liberação do fator 3 plaquetário, que é um dos fatores então que vai fazer aquela parte secundária meu Deus, gente, precisam dormir, gente, credo. Da coagulação, meu Deus do céu. É foda fazer aula à distância, que assim, ó, se eu travo assim na aula presencial, vocês vão corrigir, vocês vão falar a palavra, alguém sempre me assopra, mas que eu fico olhando para a tela e não vem nada e meu Deus do céu. Ai, gente, tá foda, cara, não aguento mais estar isolado, eu não consigo dormir direito, é pesadelo em cima de pesadelo, tá foda, credo, gente, vamos lá. Tá, então as plaquetas vão estar responsáveis então, pela adesão, pela agregação, pela liberação então desse fator 3 plaquetário, que vai ser responsável então para ativar, né, toda aquela cascata, né, é um dos fatores ali responsável por toda a cascata de coagulação, tá? E a retração do coágulo. Aqui eu tenho mais uma, aqui eu vou explicar melhor algumas partes dele mais para frente. Então, gente, a coagulação sanguínea, tá, pessoal? Então, o sistema de coagulação sanguínea, né, ou cascata de coagulação, então ele consiste em uma série de reações, tá? Que vai pegar, então, em geral, fatores que estão inativados, tá? E eles são, então, ativados sequencialmente, tá? Vocês vão ver que o nome cascata vem por isso, porque um ativa o outro, que ativa o outro, que ativa o outro, que vai ativar... Como se fosse uma cascata, como se começasse aqui em cima e fosse descendo, sabe? Isso, por isso que chama cascata. Um vai dependendo do outro, É quase, também seria a bola de neve, seria uma alusão interessante, né? Que começa pequeno, só que você vai pegando mais coisa, mais coisa, e assim vai fazendo toda essa reação que é enorme, tá? Havendo então cada fase uma potencialização do sistema. Então cada fase ali por que tem várias etapas? Porque cada etapa ela serve de controle, tá? Então se você tem várias etapas, você consegue controlar melhor. Porque, por exemplo, assim, se você só tem uma etapa lá, você ativou, aí cachoeira, aí inundou, aí você vai ativar tudo. Agora, se você tem várias etapas de ativação, eu jogo um pouquinho de água aqui, daí lá mais embaixo, jogo mais um pouquinho de água cá, daí mais embaixo, mais um pouquinho, você consegue controlar melhor essa cascata, entendeu? Então, se você colocar vários passos, o controle é melhor. Gasta-se mais energia, mas você tem um controle maior sobre toda essa cascata daí de coagulação, tá certo? Porque é perigoso, né, pessoal? É uma faca de 2 gumes ali, porque se faz de conta que, né, um fator ali tá com problema, tá mutado, ele ativa do nada. Imagina se coagula todo o vaso sanguíneo, impede, faz uma fibra ali, tipo de fibrina ali e trombina ali, impede que o sangue circule. Aí a pessoa vai sofrer trombose, né? Então, para evitar, né, algum desses problemas, né, a seleção natural acabou selecionando então essa cascata com vários fatores para serem ligados, um ligando o outro, tá? Então, nós vamos ter como funciona essa cascata? Vamos ter interações de enzimas plasmáticas, tá? E cofatores,
tá certo? O cofator, então, é uma molécula que ela não é enzima em si, mas ela se liga na enzima para a enzima funcionar melhor, tá? Geralmente, vitaminas são cofatores, tá? Pessoal, qual que é a função de uma vitamina? Geralmente, as vitaminas são cofatores. Eles se ligam a alguma enzima para aquela enzima fazer a determinada ação, tá? Ou faz mais rápido, ou realmente precisa e necessita daquele cofator, ou, enfim, tem vários tipos de cofatores, tá? Temos daí a formação da trombina e a formação da fibrina, tá, pessoal? São duas substâncias então, que são parte da coagulação, tá? Então, modelo baseado em superfície celular tem a iniciação, depois a amplificação, propagação e, por último, a finalização. Tá? A gente vai ver um pouquinho de cada nessa aula e na próxima aula. Tá, hemostasia primária, que nem eu falei, a gente tem hemostasia primária e secundária. A primária, então, é quando você tem a lesão ali do tecido, né, do vaso sanguíneo, e você começa o processo de esterilização. Então, primeiro de tudo, começa a lesão plaquetária, né? O colágeno do endotélio exposto com a lesão. Então, tipo, o colágeno da parede do vaso sanguíneo, ele acaba se ligando, né, com as plaquetas. Então, você tem a primeira coisa é a adesão das plaquetas a esse vaso sanguíneo. Tá? Então, você vai ter os vasos sanguíneos assim, eles se rompem. Tá? Vai ficar assim rompido. Então, vai chegar as plaquetinhas, vai se grudar aqui, e elas vão formar que nem uma ponte, né? Um tampão ali. Tá? A civilização do FVW. O que é FVW, professor? É esse aqui, ó. É o von Willebrand, tá? O fator von Willebrand. Tá? Ligação das plaquetas com o fator von Willebrand. Então, em geral, apesar os dois vão estar produzindo o fator von Willebrand, mas no início, quem produz é a parede do vaso sanguíneo que vai se ligar com a plaqueta, né, em uma das formas de ligação através do fator von Willebrand, tá? A plaqueta libera seus grânulos, tá? Você lembra que vai ter os grânulos ali cheios de substâncias? Vai ter, né, vamos voltar aqui. Você vai ter, então, fatores de coagulação, vai ter cálcio, vai ter enzimas, tudo isso, então, vai ser liberado através na hemostase primária, tá? Quando você tem principalmente a adesão ali da plaqueta com o endotélio, né, com a parede do vaso sanguíneo, você tem a liberação, então, desses grânulos, tá? Que vai ativar os fatores de transcrição, que vai ativar os fatores de coagulação, tá? Então, substâncias liberadas dos grânulos, né, ADP, tá? Promove alteração nas morfologias das plaquetas e ativação das glicoproteínas plaquetárias, que passam a interagir fortemente com fibrinogênio circulante, permitindo a agregação e formação do trombo plaquetário. Então, aqui a iniciação, então, como é que vai formar a fibrina, né? Você vai ter a ADP, a ADP ela começa a ser produzida e liberada, essa ADP ela faz uma sinalização para a plaqueta, tá? A plaqueta, então, ela muda seu citoesqueleto e passa a interagir fortemente com o fibrinogênio presente na circulação. Com isso, o fibrinogênio começa a produzir a fibrina e faz toda aquela rede, então, a formação a rede do trombo plaquetário. Tá? Então, fator 3 plaquetário, tá? Participa da ativação da cascata de sinalização via intrínseca. Vocês vão ver que tem via intrínseca e via extrínseca e via comum. Tá? A gente vai estudar isso principalmente na próxima aula. E vai ter a estabilização do coágulo, tá? Que daí libera o fator 5, que vai se ligar no fator 10, que, enfim, vai acelerar a cascata de coagulação e formar uma rede estável de fibrina, tá? Tudo isso aqui, pessoal, acontece na hemostasia primária. Vejam que esses fatores vão ativar fatores da hemostasia secundária, tá? Então, uma é dependente da outra. Então, você tem o endotélio, você tem aqui, então, uma região, né, de rompimento, que você tem o vazamento, né, de materiais do líquido sanguíneo, tá, células sanguíneas. O endotélio, então, ele vai estar produzindo, então, o fator de von Willebrand. Nossa, já esqueci o nome. Eu sou ruim com o nome, gente do céu. Von Willebrand, tá? Tinha que anotar na mão esse nome, que eu vou esquecer de novo. Vou falar daqui 10 segundos e vou esquecer. Então, o endotélio, então,
né, o fator de von Willebrand se liga a um dos receptores da plaqueta, tal, a GP1B, tá? A plaqueta ela vai ter mais de um fator de ligação, né, um fator, uma glicoproteína, né? Que são glicoproteínas? Então, aqui no caso, glicoproteínas elas estão responsáveis pela ligação a outras proteínas, né, extracelular, tá? Que serve então para ligar e para sinalizar, tá? Então você vai ter essa glicoproteína 1B que vai estar ligando ao von. Falei que eu esqueci? O fator von Willebrand, tá? Produzido então pela célula endotelial, tá? E através dessa ligação você começa todo o processo de liberação dos grânulos dentro da plaqueta, tá? Que vai daí começar a ativar o processo de homeostase secundária, certo? Então, que nem eu falei, a plaqueta ela muda o seu citoesqueleto, tá? A plaqueta, se lembra? Olha só, ela é redondinha aqui, ela reconheceu o fator de von Willebrand aqui e se ligou a ele, ela muda, acontece toda uma sinalização dentro da plaqueta que ela muda a sua conformação, ela muda a forma tridimensional, ela começa a fazer o que? Esses bracinhos aqui, pessoal, tá? Para que servem esses bracinhos? Esses bracinhos, então, são extensões da sua membrana que servem para o quê? Para interagir com outras plaquetas e entre as plaquetas elas formam, então, o fibrinogênio, tá? Que vai formar a fibrina, então. Tá? Então, a ADP, né, produzida dentro das plaquetas, fazem toda essa cascata para a produção, então, né, para a mudança do citoesqueleto, para formar essas ramificações aqui, e para a produção, então, do fibrinogênio, tá? Da ligação com fibrinogênio, aliás, a ligação com fibrinogênio através do receptor da glicoproteína 2B da I3A, certo? Então, o fator fator von Willebrand, tá? Lembrei, agora vai. Ele vai estar, então, interagindo tanto na região aonde ocorreu a lesão, né? Que eu estou falando para vocês aqui. Ele vai estar interagindo também com as plaquetas, né? Vai ser produzido as plaquetas também interagem com esse fator, tá? E ele vai ser liberado esse fator que ele vai ajudar, né? O fator von Willebrand, ele vai se ligar a outros fatores, por exemplo, o fator 8, responsável então por uma parte da cascata de coagulação, tá? Então o Willebrand ele faz tanto tem como função aqui estar na região onde está acontecendo a cicatrização, né, onde está acontecendo aqui o vazamento, para impedir o vazamento, porque ele acaba se ligando com as plaquetas, fazendo com que as plaquetas ativem, tá, o seu modo de liberar, de fazer a coagulação, tá, é um sinalizador, e também ele acaba se ligando a fatores de transcrição presentes na circulação sanguínea e trazendo para essa região aqui para continuar a homeostasia secundária. Tá? Então, a homeostasia primária vai ativar tanto os vasos sanguíneos como plaquetas, tá? Os vasos sanguíneos, né, vão ser ligados pelas plaquetas, então você vai ter uma sinalização das duas, uma com a outra, tá? Pelos vasos sanguíneos, então, nós vamos ter vasoconstrição, né, que ele vai impedir, diminuir a circulação daquela região, tá? Vai produção de colágeno e fibronectina, produção do fator de von Willebrand, tá? E liberação de tromboxana e tipo, de substâncias ali, de enzimas que vão fazer com que sinalize, né, participe ali da cascata de coagulação, tá? As plaquetas, então, vão ser ativas, então, as glicoproteínas, então, principalmente a 1B, 2B e 3A vão estar envolvidas, né? A 1B vai estar ligada, então, a 1B, né, que liga no fator... 1B, se liga no fator de von Willebrand produzido pelos vasos sanguíneos. A 2B, a 3A, vai estar envolvida ali na produção do fibrinogênio, tá? Ela produz também, então, o fator de von Willebrand, tá? A plaqueta ela produz o ATP, né? E esse ATP, então, vai acabar fazendo toda uma sinalização para a liberação daí do cálcio, serotonina, o fator 3 plaquetário, que vai entrar na cascata lá da homeostase secundária, tá? Junto com o fator 3 e o fator 5 plaquetário, tá? E libera adrenalina também, tá? Que acaba servindo como sinalizador de lesão do tecido. Essa aqui. Bom, pessoal,
Acho que por hoje é só. Acho que já falei demais. É um pouco confuso, é um pouco difícil esse conteúdo, eu concordo, tá? Por isso que eu até vou quebrar ele em vídeos menores, tá? Vai ser tipo, acho que deve ter dado nem meia hora de vídeo juntando os dois. Acho que tá bom, né? Para não ficar uma coisa muito extensa e não se perderem, tá? Então, aula que vem a gente continua esse conteúdo e até aula que vem, na outra também a gente vai falar mais um pouco sobre isso aqui também, tá? É isso, pessoal. Aquele abraço e tchau, tchau.